O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos discípulos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados Padre João Tosi, Padre Adelson, povo de Deus aqui reunidos, serei muito breve. Esta noite é emblemática, esta noite para nós é o centro da nossa existência. Não sabemos a hora que Jesus ressuscitou, por isso diz o relato que Maria Madalena vai de madrugada, encontra o túmulo vazio, mas não sabemos em que momento de fato houve a ressurreição. Para o judeu, após o pôr do sol, já é um novo dia. Por isso, então, já estamos celebrando e contemplando a ressurreição do Salvador. Essa liturgia bela que vemos, ela é milenar, vem dos primórdios, onde o povo cristão começou, então, a celebrar a Páscoa de forma anual. Todos os anos se preparava, e foi se evoluindo até chegar os nossos ritos que nós temos hoje. A liturgia da igreja, ela se esforça para poder demonstrar e viver um fato acontecido, não no passado, mas trazemos para o nosso dia de hoje. Vivemos em tempos difíceis, muitos sinais de morte. Pandemia, guerras, muitas mortes, violências. Nossas cidades urbanas cada vez mais impacientes, barulhentas, perigos a todo momento. Cada vez mais estamos ficando trancados em casas, em apartamentos, em condomínios. Menos socialização, medo vai tomando conta da nossa sociedade de forma dilacerada. E nesse momento todo ainda a igreja continua a proclamar que não devemos ter medo. O maior medo que nós temos é de morrer. Todos nós queremos viver eternamente. Temos medo da morte.
que será depois? Eu não tenho medo de morte. Eu só não sei como é que eu vou morrer, dá um frio na barriga. Sabe lá como? O como pode talvez nos assustar um pouco, mas o depois, a certeza de que a vida, ela planifica após a morte. A partir de hoje, mais uma vez, vamos celebrar sobre a ressurreição. E eu acredito que é pouco falado sobre ressurreição em nossa vida. Até mesmo nos nossos ritos, nós nos dedicamos mais à cruz do que à glória. Ainda hoje, do tríduo pascal, ainda se passa a celebração mais concorrida, é a Sexta-feira Santa. É onde nós mais nos enfatizamos, e talvez nos abraçamos e nos entendemos. E pouco nós celebramos a glória. Fazer um cerco de Jericó de pedido, abarrota-se a igreja. Fazer um cerco para agradecer, já não sei tanto se nós iríamos aderir. Embora a liturgia da igreja divide 40 dias de penitência, 50 dias de louvor. 40 são os dias de preparação para a Páscoa, 50 são os dias para jubilar até a vinda do Espírito Santo. Só que nossas formas litúrgicas parecem mais dedicadas e voltadas ao tempo da quaresma, ao tempo da penitência. E pouco nós falamos e refletimos sobre a vida eterna, a eternidade. Ainda há em nosso meio cristãos, dizem cristãos, que creem, por exemplo, na reencarnação. Acreditar na reencarnação é acabar com a salvação de Jesus Cristo. O que prega a reencarnação? Que nós iremos voltar N vezes nesta terra até nos purificarmos para estarmos dignos do momento final. Como se a salvação viesse pelo esforço da nossa vida. Despreza-se a matéria, só a alma que vai se reencarnando. Só que a matéria, ela é tão importante para Deus que Ele mesmo se fez presente nela. E quando Deus ascendeu-se ao céu, ascendeu com esta carne. E esta carne divina entra no céu. Nós somos salvos não por fruto dos nossos esforços, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Acreditar na ressurreição muda o percurso da nossa existência. Saber que nós somos eternos, não somente a alma é eterna, o ser humano é eterno. Só que a eternidade começa aqui na terra e planifica-se depois de nossa morte. Morte e vida são sinônimos, caminham juntos. Para que eu possa viver, tenho que morrer. Quanto mais eu morro para o meu pecado, mais vida nasce em mim, até o momento em que eu morrerei definitivamente. E gente, quem sente a morte somos nós. Eu canso de falar isso com vocês. Os que morrem são transformados. E a ressurreição nos mostra isso, que a morte, que é o nosso maior medo, cai por terra. Sim, gostamos de viver, vivemos intensamente. É gostoso, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso foi criado por Deus, o prazer, tudo isso faz parte. A comida, a bebida, são coisas maravilhosas que Deus criou e nos colocou aqui. Mas aqui não se esgota aquilo que Deus prepara para nós. E vimos na história de hoje, nas leituras, das 9 leituras hoje, haja leitura. Vou pedir agora a primeira leitura. Vocês lembram a primeira leitura? Não lembra, né? E a quarta? Vocês sabem quais são a quarta? A primeira você sabe, né? A primeira começa no Gênesis. Olha só, por que a igreja? Por que Ele ressuscitou? Eu olho para trás. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria mais um. Mas como Ele ressuscita, e aí o testemunho da ressurreição
os apóstolos, a palavra, a igreja, vão provando que realmente ele vive. Então, se ele está vivo, nunca houve na história humana alguém que venceu a morte. Nos hospitais temos uma revitalização, pessoas que quase morreram ali, mas conseguiram ali reanimar aquelas pessoas, mas elas voltaram a morrer. Lázaro, o próprio Jesus não ressuscitou Lázaro, revitalizou Lázaro, porque depois Lázaro morreu. Não teve ninguém nesta terra que tenha vivido e morrido e voltado, e não morrido mais. Isto é a fé a qual nós acreditamos em Jesus Cristo. E que por ele ressuscitar, a gente olha para trás, a gente vê então a criação, o primeiro ser vivente que Deus comunicou com ele, Abraão. Vimos a aliança em Moisés, libertando o povo pelo Mar Vermelho. Daí por diante os profetas, os reis que vão surgindo para conduzir este povo. E se vocês depois fizerem e quiserem, pegue essas leituras de hoje, por exemplo. Olha o amor de Deus, o cuidado de Deus. Vocês desobedeceram. Se vocês tivessem me obedecido, vocês viveriam em paz. Mas vocês abandonaram, foram para outros caminhos, não obedeceram a minha palavra. E por isso que Belém, Belém nunca mais fica de bem? Não, eu venho atrás de vocês. Vocês me tiraram, mas eu meterei em vocês o meu espírito, colocarei em vocês, e vocês irão entender por quê. Deus ama. Quando nós amamos, e falava isso ontem na homilia, o amor quer que o amado seja pleno. E se causa dor no amor, é o amado sofrer. Quem ama, quando vê o amado sofrer, dói lá dentro. O amor só descansa quando o amado é pleno. Por isso Deus não se cansa de nos amar, de nos dar plenitude, nos dar vida, mesmo que nós possamos ir por outros caminhos. Ele insiste, vai suscitar profetas, vai suscitar o que for, pessoas, filmes, músicas, arte, tudo para quê? Despertar no homem o desejo de Deus. E nós só descansaremos nele. A minha alma tem sede de Deus. E por sede temos aqui hoje alguns irmãos. Irmãos não, né? Ainda irmãos não. Não são irmãos. São o que, gente? Não é irmão, é o quê? É? Quase irmão, né? Temos aqui pessoas, criaturas divinas, seres humanos maravilhosos, que a partir de hoje receberão a graça do Espírito de Deus. Se tornarão templos e morada do Espírito. Hoje não é mágica, mas hoje em vocês nascerá, no interior do coração de vocês, pela vontade de vocês, porque Deus não faz nada sem o nosso querer. Deus entrará profundamente em seu interior. A misericórdia e a miséria se encontrarão. E Deus começará a crescer e a fomentar no coração de vocês. Que bom que vocês aderiram. Que pena que foi tarde. Mas antes tarde do que nunca. Poder crescer em Deus é muito melhor. Entretanto, não é o fato de sermos batizados, crismados, que estamos isentos do pecado. Mesmo plenos da graça de Deus, o homem velho ainda insiste em viver dentro de cada um de nós. Por isso, roguemos a Deus que as nossas celebrações, que os nossos ritos, nossas preces, nos configurem cada vez mais com o Senhor. E que possa ressuscitar, reanimar em nós a fé, a alegria. E eu termino, ao que estão do outro lado da internet. Volta. Nós iremos continuar, não existe igreja mais hoje sem o mundo digital. Não existe. Não tem volta. Nós estaremos no mundo digital.
A igreja estará lá, mas não se contentem com o digital. Não achem que somente a participação online e continuando assim permanecerei alimentando. Não. Eu não pude ir à igreja hoje, eu vou participar online. Vai ter uma missa lá transmitindo. Vai ter alguém lá. Só que nada substitui o contato. No metaverso da humanidade de hoje, no mundo cada vez mais paralelo, no mundo cada vez mais virtual, a sociedade hoje está entrando com todo vigor e força. E nós nos acostumamos, a pandemia nos jogou, acelerou-nos para lá. Muitos não voltam mais ao trabalho físico, presencial. O home office se faz presente cada vez mais. Estamos acostumando com isto. Só que cuidado de não perder o toque, o contato. Não fiquemos somente em alguns sentidos, porque o sentido maior, a comunhão maior, para nós cristãos católicos se dá nos 5 sentidos. Eu não posso comungar somente vendo, somente cheirando. Eu tenho que comungar plenamente. O ser humano comunga plenamente quando ele ali vê, sente, toca, cheira, assim por diante e come. E essa comunhão que nos faz cada vez mais fortes. Por isso, aos que pela pandemia causaram medo, vença esse medo, vence. Muitos nossos leigos que viviam e ajudavam nas comunidades, nas equipes, muitos não voltando mais. Eu espero que essa Páscoa ressuscite os catequistas, ressuscite os jovens, ressuscite os ministros, ressuscite todo mundo, porque cresce cada vez mais o número daqueles que amedrontaram-se, ficaram fechados nos seus guetos e não voltam mais. Tivemos que quase recusar crianças de catequese por não termos catequistas. Eu não posso deixar que o medo nos tome. Uma frase que falei na pandemia, no auge dela, que foi talvez ser criticado. Por medo de morrer, as pessoas estão deixando de viver. Eu não vou deixar de viver por medo de morrer nesta terra. Mas não vou mesmo. Com todo cuidado irei ter, com todo respeito à ciência irei cumprir, mas jamais deixarei de viver por medo de morrer. Porque eu viverei inteiramente, porque quando eu morrer, não será um mal, será um encontro com a plenitude da graça de Deus, que a vida se dá somente nele. Volte para o seu lugar, volte para a sua comunidade, reanime a sua missão, porque Deus está com pressa de chegar ao coração humano. Não tenho dúvida em meu coração e meu sentimento, que vivemos sim finais de tempos. E Deus está com pressa para salvar as pessoas. Só que se o ser humano fechar os braços por medo da morte, muitos não chegarão ao conhecimento da verdade. Que ressuscite em nós a alegria, a esperança, a força, e que nada possa nos segurar. Pedro, Paulo, os apóstolos todos, depois que receberam a graça do Espírito, foram novas pessoas. O medroso Pedro se torna um grande e valente homem pregador. Assim Deus quer fazer de nós, suscitar em nós, ressuscitar em nós aquilo que um dia nós já tivemos e recebemos. E a vocês hoje, que receberão pela primeira vez, tomem cuidado, porque é um tesouro em vaso de barro, mas Deus nos capacita. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos acolher neste momento